Sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Sou a professora Maris Vendrame, coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Unisalesiano Lins. E para brilhantar este evento, está comigo hoje o professor mestre Rogério Canuto da Silva. O professor Rogério, ele é mestre em negócios internacionais pela Rush University, da Flórida. Ele também é pós-graduado em gestão empresarial e também ele é formado em ciências contábeis pelo Unisalesiano de Lins. Ele discorrerá sobre um tema importantíssimo no mundo corporativo. São os pilares do ESG. Professor Rogério, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Obrigado, boa noite. Então vamos aí falar um pouquinho de um tema importante que está sendo discutido hoje no meio empresarial, né? Então nas organizações, que é o ESG. Então é um tema bastante importante que está crescendo aí em busca de grandes profissionais no mercado. Então os contadores e os administradores é uma grande área para estar trabalhando aí no mercado atualmente. Então, dando início aqui, falando um pouquinho, então o que significa a sigla ESG? Então no termo inglês aí é Environment, Social, Governance. Então o E seria a parte ambiental, o S a questão social e o G a governança corporativa. Então é um modelo de gestão onde mostra o quanto a organização ela está buscando formas para minimizar os impactos tanto no meio ambiente quanto na questão social e também na questão de governança corporativa. Então buscando várias métricas e pilares aí para poder estar fazendo melhorar o nosso meio ambiente, a questão social e a parte de governança. E esse assunto vem muito a calhar, né, gente? Porque a gente está acompanhando todo esse cenário, né, no Brasil todo, né, de muitas queimadas, de muitas turbulências na parte do clima, que isso pode desencadear prejuízos, né, significativos para as empresas, o próprio mercado, né, alavancando valores, né, dos preços de muitos produtos, né? Que acho que isso daí a gente já está sentindo, né, professor Rogério? Isso mesmo, porque assim, a questão climática hoje, ela impacta em todos os ramos de negócios. Então, os impactos que está tendo, os pactos que estão fazendo aí para melhorar a questão do meio ambiente, então estão trazendo todos os impactos agora no meio organizacional. Então, falando um pouquinho aí das siglas, então a primeira sigla aí que nós falamos é o E, da parte ambiental. Então, essa sigla engloba tudo que traz o impacto ambiental. Então, a empresa ela irá apresentar todas as ações que afetam o meio ambiente. Então, o que a empresa está fazendo para melhorar o meio ambiente? O que ela está tratando? Ela está buscando recursos para uma energia para reduzir a questão energética, então buscando recursos, buscando investimentos. O que ela está fazendo também para a questão do meio ambiente, a questão de resíduos, a questão de consumo de água. Então ela mostra aí toda essa parte. Então, qual que é a redução que eles estão fazendo dos poluentes? O que a empresa, em seu processo produtivo, está fazendo para mitigar um pouco os impactos ambientais. Isso. Então, é aquela história, né? Será que a empresa está tratando os seus resíduos e fazendo uma devolutiva para o meio ambiente com esses resíduos tratados? Né? Então, acredito que seja nessa linha, né, professor? Isso, e a redução também do efeito, a emissão de poluentes, né? Então elas estão buscando várias formas para reduzir. Eles têm uns pactos aí para 2030, 2050, que tem que ter o gás poluente zero, né? Certo. Então várias empresas estão buscando vários investimentos para isso. E a questão de energia, então muitas empresas estão criando usinas de energias. Então tanto a energia solar, e os outros tipos de energias que podem estar trazendo recursos para as empresas aí. E reduzindo o custo, né? Nossa região que está como presente dentro do agronegócio com a cana-de-açúcar, né? Isso. Eles acabam também gerando energia, né? Com aquele bagaço da cana, né? Com a palha, né? Da cana. Isso. Acho que são as termoelétricas, é isso? As termoelétricas. Então, ela gera tanto a energia para a rede elétrica, quanto a energia a vapor também. Então, para funcionar as caldeiras. Para funcionar as caldeiras das empresas. Sim. Então, eles reduzem, fazem um investimento, mas assim tem a questão da redução de custo
Então, eles conseguem fazer essas reduções aí. Reduções importantes que impactam na precificação dos produtos que vai chegar até nós, clientes finais. E na questão da sigla S, né, que é a questão social. Então, essa questão é muito importante. Então, ela envolve todo o processo da empresa. Então, partindo dos colaboradores, os investidores, os fornecedores, o governo também. O terceiro setor é muito importante na questão social e toda a comunidade ao redor da empresa. Então, ela impacta toda essa questão. Então, um dos pilares sociais que nós temos aí é a questão dos direitos trabalhistas. Então, quer dizer, a empresa ela está cumprindo os seus deveres trabalhistas. Então, ela está tendo a aderência às questões trabalhistas. A questão da saúde e segurança do trabalhador também. Então, isso daí é muito importante na questão social. Então, não é somente a parte social da empresa. Então, cuida também da parte da segurança dos seus trabalhadores. Envolveria aí, eu acredito, as famosas CIPAs, né? As comissões internas de prevenção de acidente, né? A promoção também das semanas internas de prevenção de acidente. Eu acho que tudo isso entra nessa linha, né? De preservar para a saúde do colaborador, a qualidade de vida, a segurança no trabalho. Porque a partir do momento também, né, professor, que tem algum tipo de acidente, desencadeia custos indesejáveis para a empresa. Isso, porque assim, querendo ou não, qualquer acidente que ocorre dentro da empresa gera um impacto para a sociedade, né? Então, quer dizer, aquela empresa não é segura para os funcionários. Então, além de ter a segurança dos funcionários e ter uma boa reputação, a imagem é tudo. A imagem é tudo para a empresa. Sim. A questão também do social envolve os projetos sociais. Então, o que as empresas estão fazendo de projetos sociais, tanto internamente para seus colaboradores, quanto externamente para a sociedade? Então, quais ações sociais que estão sendo envolvidas aí na sociedade? O que ela está atendendo ao redor da sua comunidade? É a famosa responsabilidade social, né? Isso. E hoje a gente fala que essa responsabilidade social não é só em relação à comunidade no todo, mas em relação também ao meio ambiente, né? Então, acho que essa está bem ligada, essa parte social também, com a parte ambiental, né? Ser ecologicamente correto, socialmente responsável. Isso. Então, acredito que está tudo interligado, né? Eu acho que esse ESG tem tudo, faz todo esse elo, né? Em coisas importantíssimas para a empresa, na sociedade. Isso, e também fala também da parte da inclusão da diversidade, que hoje é muito importante. Sim. Então, não somente na questão de gêneros, mas também na questão de idade, porque hoje em dia as pessoas aí acima de 50 anos dificilmente conseguia voltar ao mercado de trabalho. Então, essa questão social também está envolvendo essa questão da diversidade dentro da organização. E também a questão dos cargos de liderança. Então, fazer a diversidade entre homens e mulheres. Então, nas métricas do ESG, tem essa visão também. A questão tanto do gênero, né, mas também quanto à idade. E você sabe que é a contribuição que o pessoal mais assim, com uma certa idade, né, que já tem mais experiência, eu acredito que é muito viável para a empresa manter esses funcionários, né, com idade mais avançada, porque eles carregam essa experiência, né? E eles podem ocupar cargos de orientação, de suporte, de supervisão. Talvez ele não tenha aquela força física, né? Aquela disposição física, mas a questão intelectual, pela experiência, pelo conhecimento que eles têm, eles são grandes consultores, né? Para os novos entrantes, né? As novas gerações. As novas gerações, Isso. né? Então, a gente entra aí a questão das gerações também, a importância de misturar esses baby boomers, X, Y, Z, né? Dentro da empresa, né, Rogério? Por isso que as equipes têm que estar sempre com a diversidade total, né? Então, ter todas as gerações, os gêneros, então, para que tragam todas as experiências necessárias aí para a equipe. Muito bem. E a última sigla aí do ESG, entra na parte da governança. Então, que é uma parte muito importante dentro da organização. Por quê? Porque ela tem que trazer quais são as práticas de governança que a empresa está se adequando. Então, quais são as políticas de controle? Então, a empresa ela tem que ter o quê? A questão ética, então, ter políticas de comportamento, política institucional,
Então, toda a questão de governança, então, trazendo tudo a questão de anticorrupção, então, para verificar se não está tendo nenhum desvio, alguma fraude dentro da organização. A questão também envolve a questão de trabalho escravo. Então, para ver se a empresa ela entra também na parte social, mas na parte da governança também para ter esse controle, para ver se não tem esse risco. E também a questão de transparência. Então, o quê? Demonstrar todos os resultados que a empresa está tendo, as remunerações dos seus diretores executivos. Então, o ESG ele traz toda essa informação. E a postura moral e ética do negócio, né? Então, o que a empresa traz de bom, além dos produtos, né? Certo. Então, o que ela está trazendo para a sociedade. E a apresentação dos resultados, né? Então, para divulgar os resultados que a empresa está tendo dentro do determinado período. Essa questão da governança corporativa entra a questão desse compliance, né? Dessa checagem, né? Isso. Dessa verificação, né? De não tentar burlar o sistema, ser o mais ético, transparente, né? Se polir, né? Na questão da imagem para cumprir as normas, os procedimentos que são realmente exigidos pela legislação, né? Para poder ficar com a imagem, né, que tenha credibilidade não só para clientes, mas também para os fornecedores, né, para os colaboradores, que isso solidifica os relacionamentos também, né? Sim, e também entra a questão de riscos. Quais os riscos que a empresa pode ter se um possível ataque cibernético dentro da organização? Então, ela tem toda essa métrica para poder analisar. Então, quer dizer, tem a parte de riscos cibernéticos também, que ela precisa estar todo o controle, né? Porque imagine se um hacker invade a sua empresa e desvia uma quantia, ou até a questão de desvio dentro da própria organização. Então, entra toda essa parte de compliance aí. E qual que foi a origem do ESG? Então, o conceito ESG ele surgiu numa publicação do Banco Mundial do Pacto Global da Organização em 2004, das Nações Unidas, com o seguinte tema, Who Cares Win, que significa ganha quem se importa. Então, quer dizer, a empresa que se importa com o meio ambiente, com a questão social e com a governança, ela tem os retornos necessários. Então, quer dizer, ela tem os seus investimentos, mas ela também tem os retornos em cima disso que pode ver com os investimentos aí. E esses retornos, eles são importantes, porque ele atrai investidores, ele solidifica a imagem da empresa, agrega valor, né, ao nome da empresa e ela consegue também fazer uma proposta de valor para seus clientes, né? Quer dizer, olha, somos uma empresa confiável, socialmente correta, né? Então, acho que isso tem um peso muito significativo quando você vai escolher em adquirir um produto de uma empresa ou de outra. E no surgimento aí do conceito, então em 2004, quando surgiu esse pacto aí global, então foi na ocasião 20 instituições financeiras, incluindo de 9 países, incluindo o Brasil. Então nós participamos aí e eles começaram a tratar toda essa questão ambiental, social e de governança. E a pauta, ela também não deu início só em 2004, então ela já vem tratada há mais de 50 anos, porque essa questão aí de meio ambiente, a questão social e de governança, ela já vem lá de anos anteriores. Então, em 1972, com a Conferência Mundial aí sobre o Meio Ambiente, e em 2000 foi criado o GRI, que é o Global Reporting Initiative. E no Fórum Mundial agora de 2020 em Davos, que o tema teve um grande impacto e destaque aí no mercado. Porque aí eles viram que a questão climática está precisando de mais observação. Eu acho que a questão climática é questão de urgência, né? A gente está vivenciando, a gente está vendo, né, todas as turbulências climáticas, o que está desencadeando nos negócios, né? Então, a gente para pensar, né, a questão principalmente do agronegócio. O que essa falta de chuva está desencadeando com as queimadas
E em outros estados, o excesso de chuva, o que está desencadeando também nesse negócio do agronegócio. Sim. Então, isso daí está sendo uma questão, realmente, é um assunto de pauta urgente, né, que os governos têm que se atentar, têm que fazer políticas públicas que incentivem esses pequenos negócios e grandes negócios, né, que estão sendo diretamente afetados e que, na verdade, são geradores, né, de insumos para a sobrevivência da população. Sim. E o que as empresas elas ganham com isso, elas adotando boas práticas do ESG? Então, os benefícios que ela trazem para ela, a questão de reputação, isso é muito importante para a empresa, porque ela tendo as boas práticas, que ela está cuidando do meio ambiente, ela está trazendo questões sociais para a sociedade ou para os seus colaboradores, ela está tendo um controle da sua governança corporativa, então, quer dizer, ela tem a credibilidade do mercado, ela tem a credibilidade dos seus clientes. Então, tem os seus investimentos, mas tem os benefícios. Então, quer dizer, a reputação aí é um dos benefícios que a adoção das práticas trazem para o mercado, para a empresa. Porque os clientes hoje, eles são exigentes, né? E eles, quando eles veem essa questão do meio ambiente, muitos falam assim, não, eu compro dessa empresa porque ela é ambientalmente correta, né? Ou essa empresa, às vezes, tem o selo verde. Então, eles não ligam até de pagar mais por alguns tipos de produtos ou adquirir alguns serviços de empresas que têm essa reputação, né? Que têm essa prática, por exemplo, do ESG. Isso. E aí a fidelização do cliente, né? Então, complementando o que a professora Maris falou aí, então a questão de fidelização. Então, quer dizer, se o cliente ele busca a empresa que tenha resultados aí para o meio ambiente, com a questão social, então ele fideliza o seu cliente. Então, ele fica com esse cliente fixo ali para ele. E também a questão de retenção de talentos. Então, a empresa que cuida da parte social dos seus colaboradores, ela consegue reter os talentos. Então, quer dizer, se ela consegue equalizar a questão salarial, se ela consegue remunerar os seus colaboradores de tal forma, se ela dá alguns benefícios para os seus colaboradores, então, quer dizer, ela consegue reter mais talentos. Então, quer dizer, não tem um turnover aí dos seus funcionários. Então, ela reduz a rotatividade de pessoal, né? Ela amplia a possibilidade do plano de carreira dessas pessoas, né? Isso. Promovendo essas pessoas cada vez mais, né, em cargos, em postos de trabalhos mais significativos. Então, é todo um conjunto, né? São realmente vários os benefícios, né, professor? Isso. E também a questão de atração de investimentos, porque hoje nós temos aí grandes fundos de investimentos que fundos voltados para ESG. Então, as empresas que adotam as boas práticas ESG e têm uma pontuação boa, então elas conseguem trazer muitos investimentos. Então, tem muitos investidores que hoje buscam as empresas que já tratam essas boas práticas, porque sabem que não vão ter problemas com seus investimentos. Muito bem. E aí, uma parte importante aí para a empresa que tinha um benefício é a redução de custos. Então, essa é uma parte fundamental para nós, contadores e administradores. Sim. Então, quer dizer, se a gente consegue fazer um investimento e trazer redução de custos, então essa é a melhor parte que afeta a nossa área de trabalho aí. Então, quer dizer, a gente consegue reduzir um custo no gasto de energia, no custo, se a gente tiver uma reciclagem de algum produto, alguma embalagem, consegue reciclar dentro da empresa. Então, quer dizer, a gente consegue reduzir várias formas de custos aí. E isso acaba, né, refletindo na precificação do produto, tornando a empresa mais até competitiva no mercado. Isso, porque assim, tem empresas hoje que elas pegam os seus resíduos e transformam em materiais para calçadas, ou pega seus resíduos e transforma em sacos plásticos. Então, olha, e você sabe que você está falando, professor Rogério, tem algumas empresas que têm feito o seguinte, recolhe o resto os resíduos da construção civil, né? E aí eles reciclam esses resíduos da construção civil fazendo tijolinhos ambientais. E esses tijolinhos são utilizados para pavimentação de calçadas nas vias públicas, né? Então, é uma colaboração até para o município, né? Para poder fazer as calçadas com esses tijolinhos ambientalmente, né, corretos. E tira toda essa parte de contaminação visual também do cenário, né? Porque imagina, o pessoal antes
pegava os resíduos da construção civil e jogava, de repente, num terreno baldio. Né? Além do visual ficar feio, ruim, desencadeando também infestações de alguns animais, né, indesejáveis, tira isso desse meio, né, e transforma em algo que é útil e, claro, né, contribuindo para o meio ambiente. Né? A gente acaba não agredindo esse meio ambiente e reduzindo custos também. Isso, Né? até a questão da água também, a parte que retornaria para o meio ambiente. Então, tem muitas empresas hoje que tratam a água para poder fazer outro destino de outra utilização. Sim. Então, elas estão criando lagoas de tratamentos para poder tratar essa água e utilizar em outro processo produtivo, que não afeta diretamente a parte alimentar, essas coisas, mas consegue utilizar essa água para outros fins, ou vamos supor, algum tipo de limpeza. Né? Sim. Então, consegue usar. E acesso a novos mercados. Então, o outro benefício, porque a empresa, ela tendo os 3 pilares, ela consegue mais acesso aos mercados. Então, ela consegue ter mais competitividade. Sim. E aí nós temos 71% das empresas brasileiras que já adotaram alguma prática do ESG. Então, quer dizer, se formos ver aí, ainda tem bastante empresas ainda que precisam estar entrando nessa adoção. Então, dessas 71% que já adotaram, 45% está na fase inicial do processo e 26% está no avançado. Então, quer dizer, nós já temos um avanço aí na questão do ESG. Significativo, né? Um percentual significativo, né? Sim. E para análise disso, então nós temos alguns índices mais utilizados aí para calcular o ESG no Brasil. Então nós temos o ICO2, que é o Índice de Carbono Eficiente, o ESE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o IGCT, que é o Índice de Governança Corporativa Trade, e o IGCX, que é o Índice de Ações de Governança Corporativa Diferenciado. Então temos esses 4 índices aí para poder analisar qual que é o ponto que a empresa está dentro do ESG. E aí, investimentos sustentáveis em ascensão. Então, em 2002, nós tínhamos aí 10 bilhões de investimentos. Então, quer dizer, os investidores estavam aí com 10 bilhões nos fundos de investimentos para empresas que estavam dentro das práticas do ESG. Em 2023, isso pulou para 30 bilhões. Nossa! E agora está previsto para 50 bilhões. Então, para ver aí a questão do investimento. Então, os investidores estão buscando rentabilidade nas empresas que têm práticas ESG. Então, práticas sustentáveis. Então, essas empresas que buscam aí as práticas sustentáveis, elas conseguem um retorno financeiro. Então, o desenvolvimento, e isso resultou então, por exemplo, uma empresa que ela teve uma pesquisa, ela fez uma pesquisa de desenvolvimento em energia eficiente, ela teve uma redução de 20% aí no seu custo. Então, quer dizer, ela teve uma redução nos seus custos e ela conseguiu aí captar 500 milhões em títulos verdes. Então, se a empresa faz um investimento em uma determinada área, ela consegue, de alguma forma, buscar esses investimentos com uma taxa bem menor de juros com a média do setor. Olha, um ótimo negócio. E quais são as normas hoje que regem o ESG? Então, nós temos aí a CVM, que já teve aí os regulamentos do ESG. Então, terão até 2026, algumas empresas terão até 2026 para se adequarem às normas da CVM. Então, ela teve o regulamento aí, que é a CVM 193 de 2023 e a resolução do CFC de 1710 de 2023 também. E elas estão regulamentadas nas normas internacionais, que é o IFRS. Então, nós temos aí 2 normas do IFRS que também regem isso. Por quê? Porque nós temos que ter comparabilidade com o mercado internacional. Então, nós temos aí o IFRS S1. Essa norma, ela divulga todos os riscos e as oportunidades relacionadas à sustentabilidade.
que podem afetar diretamente o fluxo de caixa da organização. Então, quais os processos que a empresa tem? Quais os controles que a empresa tem? Quais os procedimentos que ela adota para a sua governança? Então, é toda essa informação que o IFRS S1 ele rege. E quais estratégias no gerenciamento de riscos relacionados à sustentabilidade? Então, vai demonstrar toda essa informação. E quais os processos de monitoramento desses riscos? Então, como que a empresa ela monitora esses riscos? Então, com essas normas aqui, as nossas normas conseguem ser comparáveis com as normas internacionais. Então, se eu pegar uma empresa hoje brasileira, eu consigo comparar com uma empresa lá da Inglaterra ou dos Estados Unidos. E na norma do IFRS S2, o objetivo dessa norma é demonstrar todas as informações da organização relacionadas ao clima. Então, o que a empresa está fazendo na parte do clima? Então, se o S1 está voltado mais na parte de governança, na S2 ele forma mais a parte do clima. Então, quais os riscos que a empresa está exposta? Então, se ela tem algum risco que ela pode ter por questão do clima. Então, nós temos aí a questão da seca que nós estamos tendo atualmente. Então, qual que é o risco que a empresa vai ter na questão? Ela precisa de algum insumo que pode faltar nessa questão do clima? Entendi. Então, vai demonstrar toda essa questão dessa norma. Então, quais oportunidades também nós temos relacionadas ao clima disponíveis para a empresa? Então, o que ela pode buscar que naquela determinada região que o clima favorece para ela? Certo. Então, ela vai demonstrar tudo nessa norma. E quais os impactos dessas duas normas ela trouxe para o nosso mercado brasileiro? Então, nós temos aí a adoção dessas normas representa um grande passo na integração das práticas de sustentabilidade, pois ela terá uma harmonização com as normas e as práticas de outras empresas do mercado externo. Então, os impactos vão ser mais positivos para as empresas, porque elas vão ter comparabilidade para a análise financeira de seus investidores. Entendi. E aí, falando um pouco das empresas que já adotam essa prática. Então, nós temos aí a Merco, que é uma empresa que ela analisa e pontua o ranking das empresas do Brasil. Então, nós temos aí a relação de 10 empresas mais sustentáveis do Brasil. Então, a Natura, ela é uma das primeiras. Ela já está no ranking, em primeiro lugar, já há mais de 10 anos. Olha, Natura, hein? Aí, em segundo lugar, aí nós temos o Grupo Boticário, então, que é outro grupo também da parte de beleza. E aí entra a parte de saúde, ó. Nós temos em terceiro aí o Hospital Sírio-Libanês. O quarto, aí já entra uma parte de eletrodoméstico, eletrônicos, né, que é o Magazine Luiza. E uma parte financeira, então no quinto aí é o Itaú Unibanco. Em sexto aí a Nestlé, que é a parte de alimentos, de produtos de beleza também. Sétimo lugar aí nós temos o Mercado Livre. Oitavo lugar aí o Google. Em nono a Ambev. E o 10º lugar, outro hospital também da área de saúde, Hospital Albert Einstein. Olha que interessante, hein? E a Natura, assim, a gente sempre conheceu a Natura por uma empresa que é socialmente responsável com o meio ambiente. Eu lembro até alguns períodos que a gente que tinha um perfume Natura levava, né, o frasco vazio até a ela e ela dava um desconto em virtude, né, para poder estar reciclando novamente esses frascos. Então a Natura ela sempre teve essa postura, né, ambientalmente correta, né? Mas é porque ela já está liderando a prática do ESG. Isso, e a maior parte dos produtos dela é a busca da natureza. Então, quer dizer, ela depende da natureza para poder produzir os seus produtos, os seus produtos de beleza. E ela também está na questão de sustentabilidade, reciclando todos os seus produtos. Então, quer dizer, os frascos hoje deles são quase 100% recicláveis. Então, quer dizer, eles estão... As embalagens, então todo o processo produtivo deles
estão a favor do meio ambiente. O próprio papel das caixas, né? Eles utilizam tudo reciclado, né, professor? Isso. E aí, entre as top 10 aí por pilar, as top 10 do ranking, nós temos por pilar também. Então, nós temos aí a sustentabilidade e meio ambiente. Então, você pode ver que a Natura, ela está em primeiro nos 3 pilares. Olha só. Então, ela está na sustentabilidade, na responsabilidade social e na questão de governança corporativa. Então, ela está em primeiro nos 3 pilares que nós temos do ESG. É a única, né, que tem os 3 pilares, né? A gente observando aqui. Os demais aí, eles vão mudando a classificação aí. Então, por exemplo, no segundo ali, o Grupo Boticário está na questão do meio ambiente. Aí o Magazine Luiza, ele volta ali para a parte de responsabilidade social em segundo. E o Itaú Unibanco na questão governança corporativa. Eu acredito até que essa parte da Unibanco, né, tá na governança corporativa, é por causa de toda a segurança que eles têm que ter com os dados, né, com essa questão de hackers, né, de invasões. Eu acho que como é uma instituição financeira, acaba se polindo mais essa parte de compliance mesmo, né, da governança. Isso, tem todas as políticas voltadas mais para a questão da segurança, né? Então aí a gente pode ver que eles mudam a classificação, né? Mas os top 10 estão aí. Muito bem. E aí falando um pouquinho pegando um tópico de cada uma, então falando da Natura. Então a Natura é a empresa mais sustentável do mundo, a empresa brasileira mais sustentável do mundo, então ela é a única empresa brasileira entre as 3 mais sustentáveis do mundo, então ela tem essa pontuação também. E ela deixa bem claro suas diretrizes e suas métricas de responsabilidade ao meio ambiente, o desenvolvimento humano. Então, quer dizer, ela desenvolve seus funcionários, ela desenvolve suas consultoras para ter crescimento aí dentro da sua organização. E ela tem os melhores padrões de práticas de governança corporativa. E ela também está dentre as 16 companhias que compõem o ranking lá de sustentabilidade nos Estados Unidos. Olha, a Natura surpreendendo, hein? E aí falando um pouquinho do Sírio-Libanês, então, que é o segundo colocado, então na questão da saúde aí. Então o hospital ele é pioneiro com a instituição da saúde na questão da área de saúde e ele reduz também a parte do carbono neutro do Brasil. Então ele tem suas unidades aí voltada para a redução do carbono. Então eles buscam aí a redução do gás carbônico na questão ambiental. E também ela possui o selo WOB, que é o Woman on Board, então que reconhece a existência das mulheres no ambiente corporativo. Olha, que legal. Então ela tem aí a presença das mulheres no seu conselho. Então o Sírio-Libanês tem essa pontuação aí, esse selo na questão das mulheres presentes no conselho. E na questão social aí, o Sírio-Libanês ele mantém o compromisso de não apenas dentro do seu hospital, mas estender isso para fora. Então ele tem aí planos com o Ministério da Saúde, que também atendem a parte do SUS. Então eles têm a parte social aí voltada aí para a parte do SUS também. E eles também têm o Instituto de Responsabilidade Social próprio do Sírio-Libanês, então que é voltado toda a parte social do hospital. E aí nós temos, falando ainda voltando à parte das empresas, então todas as empresas hoje, elas têm aí a sua questão. Então, por exemplo, se pegarmos a empresa que nós temos aqui, que é uma multinacional da nossa região, que é a JBS, ela trata também toda a questão ambiental desde o início da sua cadeia de produção. Sim. Então, ela precisa saber o quê? Se o seu pecuarista, a quem está fornecendo o gado, ele não está desmatando florestas. Então, quer dizer, ele tem todo esse impacto ambiental desde dos seus fornecedores.
Faz o tipo de uma rastreabilidade, né? De Isso. toda a cadeia produtiva. Para poder garantir a prática do ESG também, né, Isso. professor? Porque ele pega, então, toda a sua informação para que não ocorra nenhum impacto negativo dentro da sua organização. Sim. Então, ele tem que buscar lá da sua cadeia dos fornecedores para ver se aquele fornecedor que vai trazer algum produto específico para a sua empresa, se ele não vai trazer nenhum impacto negativo. Então, Sim. por exemplo, se ele não está tendo trabalho escravo dentro da sua propriedade, se ele não está desmatando, se ele não está queimando a mata. Se não está judiando dos animais, porque o judiar também até prejudica a qualidade da carne, né? Isso. Entendi. Então, tem toda essa questão também da parte de fornecedores, porque isso traz um impacto negativo para dentro da organização. Sim. E na questão social aí, as empresas elas estão voltadas, então elas buscam, então nós tivemos aí a questão da Covid-19. Nossa. Então essa parte social, então muitas empresas entraram nessa briga, nessa questão social, contra todo esse impacto que nós tivemos aí na pandemia. Sim. Então tivemos empresas que doou equipamentos para hospitais, teve empresas que criou algumas alas em alguns hospitais para poder melhorar esse atendimento. Então, quer dizer, buscaram formas para poder ajudar a sociedade. Sim. Então, quer dizer, elas fizeram investimentos, mas esses investimentos elas trouxeram impactos positivos aí para a empresa. Então, quer dizer, trouxe uma reputação para a empresa. Então, quer dizer, para demonstrar a parte social que a empresa está trazendo aí para o mercado. Sim. E aí falando um pouquinho da carreira para quem pretende se especializar nessa área em ESG. Sim. Então hoje nós temos no mercado aí apenas de 2022 até 2023, de uma pesquisa que nós tivemos aí no LinkedIn, eles fizeram uma pesquisa e viram que só teve um aumento de 12,3% de pessoas que se especializaram nessa área. E pode ser bem promissor, né? Porque se tem um índice ainda pequeno, né? Se analisar de especialista em ESG, é uma grande oportunidade, né? Para gestores, contadores, né? Buscar uma especialização nessa área, né, professor? Isso, porque assim, é uma área que está crescendo, está buscando bastante profissionais no mercado. Então, se especializar nessa área, na parte de sustentabilidade, na questão ambiental, então é uma área que está crescendo bastante. Por quê? Porque as empresas estão buscando profissionais no mercado e elas precisam dessas pessoas para trazer os resultados. Aí, pessoal, fica a dica, né? Por que não, né, se especializar nessa área de ESG? É uma carreira promissora, pessoal. E qual que é a função do especialista em ESG? Então, ele tem a função de identificação de riscos. Então, quais os riscos que a empresa pode correr na parte ambiental, social ou de governança? Demonstrar quais as oportunidades que a empresa pode ter. Sim. Então, nós aí, como contadores, administradores, a gente pode apresentar alguns relatórios de investimentos para as empresas. Então, falar assim, para fazer análise de investimentos, se investirmos em tal técnica ou desenvolver alguma técnica de melhoramento para o meio ambiente, qual o retorno financeiro que a empresa pode ter? Sim. Então, quer dizer, o profissional aí, o especialista de ESG, ele consegue ver toda essa parte. E a criação de valor sustentável, né? Então, qual que é o valor que esses impactos vão ter para a empresa? Quais os investimentos de retorno que vamos ter para a empresa? Isso vale tanto para as ações estratégicas da organização, quanto para as práticas internas relacionadas à cultura também da organização. Então, quer dizer, é uma área aí que nós temos um grande desenvolvimento. Sim, promissora, né, ô Rogério? Sim. Muito bem. Tem alguma pergunta, professora Maris, aí para...
Ai, professor Rogério, eu acho que você colocou muito bem esse aspecto do ESG, né? Então, eu acredito aí que é um tema importantíssimo para os nossos acadêmicos, para os profissionais da área de gestão, da área da contabilidade, uma grande oportunidade, né, para dar continuidade à formação profissional, para poder se posicionar bem, né, num cargo dentro de uma organização que prima, né, em ter esse ESG. E eu acredito que a dica maior, acho que para todos, é se aprofundar nesse assunto, né, e estudar um pouquinho mais, porque realmente, quando a gente fala, né, de sustentabilidade, quando a gente fala dessa questão da governança corporativa, da parte social e ambiental, são fatores, são o tripé para o sucesso de qualquer organização. Então, eu gostaria de agradecê-lo, né, por estar conosco neste momento do 4º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Né? A sua contribuição, a sua explicação foi de grande valia para não só nós profissionais, mas para os nossos acadêmicos. E por que não, né, a gente voltar a discutir isso num outro momento para poder ampliar e redirecionar o nosso congresso em ações dentro da nossa sala de aula, dentro das nossas palestras. Então, aqui fica, né, registrado o nosso muito obrigado, né? E espero contar com o senhor sempre. Obrigada, professor Rogério.